O repórter Neto Mota está ao vivo com a gente e tem algumas informações que ele está, inclusive, acompanhado, né, de uma médica. Uma pessoa que vai explicar para a gente agora que riscos são esses. Então, atenção para você que está em casa, se você já fez o uso de algum anabolizante, conhece alguém da sua família que está fazendo, preste sua atenção nessa entrevista, né, Neto? O que ela já aponta aí como principal risco para quem faz o uso de anabolizantes? Olha, Bia, e esse assunto é muito mais sério do que a gente imagina. No caso dos homens, por exemplo, o uso dos anabolizantes pode causar problemas na mama, o aumento da mama e também a atrofia dos testículos. Já no caso das mulheres, um problema que acontece com muita frequência é a alteração da voz, é um problema muito conhecido quando você coloca anabolizantes, consequências numa pesquisa, por exemplo. Mas antes da gente falar dos problemas de fato que são causados por eles, o que de fato são os anabolizantes, essa palavrinha que a gente escuta, ouve muito, principalmente dentro das academias. É por isso que eu estou aqui ao lado da médica endocrinologista Clélia Miranda. Doutora, muito boa noite, seja bem-vinda ao Cidade Alerta Alagoas. Comece explicando para a gente o que são essas substâncias, o que são os anabolizantes. Então, os anabolizantes são substâncias que são derivadas principalmente do hormônio testosterona, né? Que é um hormônio masculino que dá as características masculinas. Então, são substâncias que podem, em alguns casos, serem utilizadas para reposição hormonal quando necessário. Como é que acontece esse uso indiscriminado? Como é que vocês percebem? Tem uma movimentação padrão de quem faz esse uso? Meses, dias, anos, essa frequência? Olha só, o uso dos anabolizantes ele é conhecido muito nos atletas, entendeu? Então, tem casos de atletas que foram pegos no doping, né, por alterações, por uma melhora na performance física, na musculatura. Mas, hoje em dia, a gente vê muito em pacientes que simplesmente querem uma hipertrofia muscular, querem uma melhora na performance do seu exercício. Não necessariamente são atletas, geralmente são homens na idade em torno de 30 anos, mulheres também fazem uso, mas, geralmente, você vê pessoas que estão buscando uma melhor performance, tanto na academia quanto na performance física dessa musculatura, nessa hipertrofia. Entretanto, esse perfil dessa população que faz uso do anabolizante, normalmente eles não têm a orientação do médico. Eles buscam essa orientação, muitas vezes, de um professor da academia ou de algum amigo que está usando. Normalmente, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, não prescreve o uso de anabolizantes em pessoas, o uso recreativo, o uso simplesmente para performance na academia. O que se vê de problemas causados por esse uso indiscriminado em pessoas que, por exemplo, não são atletas e que não contam com acompanhamento? Bom, primeiro que são drogas que são metabolizadas no fígado. Então, você pode ter uma alteração importante na função hepática. Pode levar a tromboses, tumores hepáticos. Como você falou, no homem, você pode ter o aumento das mamas, você pode ter atrofia testicular, a pessoa deixa de produzir o espermatozoide. As mulheres podem ter irregularidade menstrual, pode ter hipertrofia das cordas vocais, por isso a voz mais grossa, o aparecimento de acne, queda de cabelo, o aparecimento de pelos no rosto, principalmente nas mulheres que fazem uso, o aumento do clitóris, hipertensão arterial, consequentemente, aumento da frequência cardíaca, dentre outras, né, que podem levar a consequências muito graves. Doutora, nos casos legais, que estão dentro da legalidade, dentro do procedimento que tem que ser feito dos atletas, por exemplo, como é que se consegue, já que, a princípio, seriam substâncias não tão fáceis, apesar de serem vendidas por pessoas não credenciadas, como é que acontece? Tem que pedir autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no caso dos atletas, como é esse manuseio? Olha, no atleta não é possível usar o anabolizante, porque isso caracteriza o doping e o atleta pode ser até banido daquele determinado esporte se for comprovado que ele usou aquele doping durante a competição.
Dito isso, a gente vai para aquelas causas quando eu tenho necessidade de usar. Por exemplo, quando um homem tem um déficit de testosterona. Existem várias doenças que causam alterações, tanto doenças congênitas como doenças genéticas, e até homens que vão entrando, eu vou falar esse termo andropausa, né, onde há uma diminuição na produção da testosterona daquele homem, ele tem uma doença metabólica, alteração do peso e tal, e aí ele pode usar a testosterona em doses fisiológicas. E aí a gente vai ter o acompanhamento, entendeu? A gente mede a testosterona desse homem e aí a gente observa os níveis seguros para que aquele homem use de forma correta, sem ter os efeitos danosos do excesso do uso dessas substâncias. Doutora, muito obrigado pelas informações. Beatriz, chama a atenção a complexidade do assunto e quando a gente encontra essa substância, por exemplo, como na matéria do Williams Tavares, tão fácil aí sendo manuseada por uma pessoa que não era credenciada, não era um médico, para gente que não era, por exemplo, que não estava numa linha de tratamento, como a própria doutora disse, a gente acaba se assustando, né, Bia? Volto para você. Isso, muito importante a gente trazer esse assunto. A gente fez questão, inclusive, de contar com a participação aqui de um médico, de um endocrinologista, para explicar, então, que riscos são esses, por que essa venda ela é proibida. Eu queria só que ela pudesse dizer também em quanto tempo de uso esses riscos, né, esses sintomas surgem, né, problemas na saúde da pessoa que faz o uso do anabolizante. Essas substâncias, né, são drogas, elas são injetadas, não é isso, doutora, no organismo? Em quanto tempo aí de uso as pessoas podem ver esses problemas nos hormônios e também nos órgãos? Porque tem pessoas que podem ter a intenção de conseguir um resultado rápido na academia, ficar logo mais musculoso, né, mais rápido, ter aquele resultado mais visível e dizer, eu vou usar só uma vez. Uma vez só eu acho que não dá problema não. E aí, qual é o tempo médio em que essas doenças podem aparecer? Então, a partir do momento que você usa essa substância, você vai ter o efeito dela, né? Essas substâncias aumentam a musculatura. Então, aquele efeito da musculatura ele é visto rapidamente. Em 1, 2 meses, a pessoa já tem esse efeito, entendeu? Então, a partir do momento que você tira o uso da droga, perde o efeito, aquele efeito de hipertrofia também acaba. Então, a pessoa vai querer mais para ter o efeito dele a longo prazo. Ele vai ter que usar várias e várias vezes. O uso a curto prazo nas mulheres, ela já vai perceber a alteração da voz, uma hipertrofia importante na musculatura, o aparecimento em 3, 4 meses, ela pode ter alteração da menstruação, o aparecimento de acne, a queda de cabelo. Isso é visto muito rápido, a depender da dose e do que é usado. Porque muitas vezes essas substâncias a gente nem conhece elas, porque elas não são comercializadas aqui no Brasil. Entendeu? Aí existem as que são comercializadas, entretanto, a gente precisa lembrar que a gente não tem a testosterona de uso feminino aqui no Brasil. Então, ela não é preconizada para mulheres. Perfeito, doutora, muito obrigada. Então, a gente vê que o efeito, o resultado é rápido, mas a consequência também, né, na saúde do paciente, com alterações muito importantes a serem observadas. Então, atenção aí, você que já cogitou a possibilidade de comprar, né, no mercado clandestino esses anabolizantes, veja só que importantes essas informações que a gente trouxe aí. É importante preservar a saúde, né, gente, acima da estética, porque a saúde você vai precisar dela a sua vida inteira. E agora, por conta do uso de uma substância, de uma droga que você não sabe a origem, veja, esse homem que foi preso, ele estava manipulando esses produtos, ele mesmo, a gente não sabe de que forma, em que ambiente, o que ele acrescentava ali. Então, você está colocando dentro do seu organismo uma droga que você nem conhece, né? Tudo isso por um preço, de ficar mais belo aos olhos das outras pessoas e na frente do espelho também. Mas o preço é muito alto, que a sua saúde pode pagar por anos depois, né? A longo prazo. Olha, muito obrigada, viu, Neto? Obrigada também, doutora. O espaço está sempre aberto aqui para outros alertas quando o assunto é saúde. Até a próxima, viu?